Explore as profundezas abissais de um passado remoto e descubra as temíveis criaturas que governavam os oceanos. Está pronto para uma viagem alucinante? Mergulhe no oceano pré-histórico e descubra o megalodonte, a baleia assassina de 20 metros de comprimento que caçava as suas presas com uma força de mordida de 40 mil libras. Aprenda como este gigante e outros predadores marinhos moldaram a cadeia alimentar há milhões de anos. Mas antes de começar, não se esqueça de deixar o seu like e de se inscrever. Quando a maioria das pessoas evoca imagens da pré-história, o que lhes vem à mente são os grandes dinossauros terrestres. Tiranossauros, triceratopos e brontossauros dominam a nossa imaginação. No entanto, num mundo onde 70% da superfície do planeta estava coberta por água, o verdadeiro palco da evolução e da predação, em grande escala, desenrolava-se nas profundezas dos oceanos. Lá, uma casta de caçadores marinhos de proporções épicas reinava sem rival, desde os primórdios da vida complexa até a era do grande T-Rex e mais além. Estes gigantes não eram apenas predadores de topo, eram engenheiros de ecossistemas, moldando a vida marinha e forçando outras espécies a adaptar-se, diversificar-se ou desaparecer. Explorar as suas histórias é mergulhar num mundo de mandíbulas descomunais, barbatanas poderosas e uma sede insaciável. Muito antes de os primeiros vertebrados colonizarem a Terra, os oceanos já eram um cadinho de vida e de predação. Durante o período Ordovícico, há aproximadamente 470 milhões de anos, a paisagem marinha era dominada por invertebrados. Os trilobites e os euriptéridos, conhecidos como escorpiões marinhos, eram comuns, mas o maior e mais temível predador era um cefalópode. O ortocone, um ancestral pré-histórico das lulas e dos náutilos, não se assemelhava a nada que conheçamos hoje. O seu nome significa cone reto, devido à sua gigantesca concha cônica, que nas espécies maiores como o Cameroceras podia atingir até 9 metros de comprimento. Este gigantesco molusco flutuava na água, usando os seus tentáculos para apanhar qualquer criatura desprevenida. Com um bico afiado, triturava as carapaças dos trilobites e de outros moluscos, tornando-se o predador alfa da sua época. A mudança drástica chegou com o período Devônico, conhecido pelos paleontólogos como o apogeu dos peixes. Foi então que os peixes evoluíram mandíbulas e barbatanas complexas, desencadeando uma explosão de novas formas de vida e, claro, novos predadores. O auge desta evolução foi o Dunkleosteus. Este peixe blindado do Devônico superior era um placodermo, um grupo de peixes extintos cobertos por placas ósseas. Com até 6 metros de comprimento e um peso de várias toneladas, a sua característica mais notável eram as suas mandíbulas, que em vez de dentes, eram formadas por placas ósseas afiadas. Estas placas, autoafiáveis e com uma força de mordida de mais de 5.000 newtons, eram capazes de triturar a carapaça de qualquer coisa que se atravessasse no seu caminho. O Dunkleosteus alimentava-se não só de peixes, mas também de outros peixes blindados e tubarões primitivos, que eram relativamente pequenos em comparação. A sua extinção coincidiu com o evento de extinção do Devônico, o que marcou o fim do reinado dos placodermos. Um concorrente-chave deste período foi a raineria, um peixe com barbatanas lobadas que podia atingir os 4 metros de comprimento. Ao contrário do Dunkleosteus, o seu corpo era mais alongado e os seus dentes afiados, o que sugere que era um caçador de emboscada. Embora não fosse tão maciço, a sua agilidade tornava-o uma ameaça séria para os peixes mais pequenos e para os primeiros anfíbios que começavam a aventurar-se em águas pouco profundas. Com a chegada do Mesozoico, o clima tornou-se mais quente e o nível do mar subiu, criando vastos mares pouco profundos que eram ideais para a vida. Aqui, um novo grupo de predadores assumiu o controle: os répteis marinhos. Estes animais, que regressaram à água a partir da terra, evoluíram para uma surpreendente variedade de formas. Os ictiossauros foram um dos primeiros grupos a prosperar. Com corpos aerodinâmicos e barbatanas que lhes davam uma aparência semelhante à dos golfinhos ou dos peixes-espada modernos, estavam perfeitamente adaptados à vida no oceano aberto. O Chonisaurus, um dos maiores, cresceu até aos 21 metros de comprimento. Apesar do seu tamanho, as suas mandíbulas eram finas e cheias de pequenos dentes, o que sugere que se alimentava principalmente de presas mais pequenas e ágeis, como as lulas.
Uma descoberta assombrosa no estado do Nevada revelou um cemitério de fósseis de Shonisaurus, o que sugere que formavam grandes grupos sociais ou que morreram num evento maciço. Outro ictiosauro notável, o Temnodontosaurus, era um predador mais ativo, com uma dentição poderosa que lhe permitia caçar peixes grandes e outros répteis. De facto, os fósseis de ictiosaurus com outros ictiosauros no estômago revelaram que o canibalismo era uma estratégia de sobrevivência comum. A extinção gradual dos ictiossauros foi atribuída à concorrência com outros predadores e às alterações nos seus ecossistemas. Mas a verdadeira brutalidade do Mesozoico veio dos plesiosauros e, em particular, dos seus primos, os pliosauros. Os plesiosauros, com os seus pescoços longos e corpos atarracados, caçavam principalmente peixes em águas pouco profundas. No entanto, os pliosauros, como o icônico Kronosaurus ou o maior Liopleurodon, eram predadores de topo inigualáveis. O Kronosaurus, com 10 metros de comprimento, tinha um crânio descomunal e uma mordida maciça. Os seus dentes cônicos, de até 30 centímetros de comprimento, eram perfeitos para rasgar a carne de peixes, tartarugas marinhas e outros répteis marinhos. Estima-se que a força da sua mordida superava em muito a de qualquer animal vivo hoje em dia. Estes titãs dominaram os mares do Cretácico inferior, utilizando a sua força bruta para subjugar as suas presas. Os cientistas debateram o tamanho do Liopleurodon, mas a maioria das estimativas situa o seu tamanho em cerca de 6 metros. Embora as representações nos meios de comunicação o inflem frequentemente para um tamanho muito maior. Mesmo assim, com o seu corpo robusto e as suas barbatanas poderosas, era um predador ágil e formidável no seu habitat. No entanto, o predador mais bem-sucedido e versátil do Cretácico foi o Mosasaurus. Estes lagartos marinhos, parentes distantes das cobras e dos lagartos modernos, evoluíram nos últimos 20 milhões de anos do período Cretácico. Com corpos longos e sinuosos, uma cauda com barbatana de tubarão e um crânio enorme, o Mosasaurus era o senhor dos oceanos. O Mosasaurus homônimo podia ultrapassar os 17 metros de comprimento. A sua característica mais mortífera era uma segunda fila de dentes no palato, o que lhe permitia agarrar as suas presas com uma força inabalável, incapazes de escapar. Foram encontrados fósseis de tartarugas marinhas gigantes com marcas de mordida de Mosasaurus, o que demonstra a versatilidade da sua dieta. O Tilosaurus, outro tipo de Mosasaurus, atingia os 15 metros e tinha um focinho longo e fino que se crê que utilizava para embater nas suas presas. É incrível, certo? Mas antes de continuar, deixe o seu like e se inscreva para receber a notificação dos nossos próximos vídeos. O Mosasaurus não tinha rival, caçando plesiossauros, ictiossauros tardios e tubarões, deixando claro que não havia um único canto do oceano a salvo da sua voracidade. O seu sucesso foi tão estrondoso que a sua extinção, juntamente com a dos dinossauros, continua a ser um tema de debate entre os cientistas. Uma das hipóteses mais aceites é que a queda do asteroide de Chicxulub causou uma acidificação repentina dos oceanos, matando grande parte da vida marinha e das suas fontes de alimento. A extinção em massa que acabou com os dinossauros também pôs fim ao reinado dos grandes répteis marinhos. Os oceanos ficaram relativamente vazios de grandes predadores, o que abriu uma janela de oportunidade para que novos grupos de animais evoluíssem e preenchessem o vazio. Os tubarões, que existiam há milhões de anos, mas sempre à sombra dos répteis marinhos, tiveram a sua oportunidade. A evolução das baleias, que se tornaram as maiores presas da história, impulsionou a evolução de um tubarão de proporções lendárias, o Megalodonte, Otodus megalodon. Este tubarão, que viveu desde o Mioceno até ao Plioceno, estima-se que podia atingir os 18 metros de comprimento, o que o torna o maior peixe predador de todos os tempos. Os seus dentes, de até 18 centímetros de comprimento, eram grossos e robustos, concebidos para partir ossos. A força da sua mordida, calculada em 180 mil newtons, foi a mais poderosa alguma vez registrada num vertebrado. O megalodonte era o predador de topo absoluto, caçando grandes baleias como o cachalote pigmeu e outros mamíferos marinhos. As suas marcas de mordida foram encontradas em esqueletos de baleias, e os seus dentes foram frequentemente descobertos incrustados nos ossos das suas presas.
Acredita-se que o seu método de caça consistia em morder as barbatanas das suas presas para as imobilizar, antes de desferir o golpe final. Se esta história o impressionou tanto quanto a mim, antes de partir, deixe o seu like e se inscreva para que lhe cheguem as próximas histórias que estaremos a partilhar.